A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E no programa hoje nós contamos mais uma vez com a participação especial do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, ele é escritor, professor de teologia da nossa escola teológica, a nossa Estiadeb, e o professor Saulo Soares, ele é autor de 3 livros, 3 obras que foram lançados, editados pela editora Bereia. O primeiro é A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo. O segundo é Jesus de Nazaré, o Messias. E o terceiro, que é o mais novo lançamento, que é Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã. Nós estamos aqui numa série de entrevistas com o professor Saulo Soares, estudando sobre Israel, estudando sobre a igreja, estudando sobre profecia, sobre os eventos escatológicos, e é muito bom recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo, é um prazer para nós, é uma alegria poder recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Obrigado, professor Givanildo, a alegria é sempre nossa, é uma satisfação imensa participar deste programa. E saber que nós estamos levando ao povo algo que lhe interessa, para tanto nesta vida como na vida futura. Quanto no porvir, né? Eu gostaria de lembrar que nós já temos mais de 20 entrevistas com o professor Saulo. Se por alguma razão você não está acompanhando, você pode ir lá no YouTube, essas entrevistas estão disponíveis, onde nós estamos abordando o assunto, o conteúdo deste livro, né? Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã, e já chegamos no 12º capítulo. Hoje, a partir de hoje, eu diria, nós vamos estudar sobre o porvir, sobre os últimos capítulos do livro do Apocalipse. Estaremos tratando de assuntos importantíssimos, falando sobre o novo céu, sobre a nova terra, sobre a nova Jerusalém. Este tema tão maravilhoso e tão glorioso que é o porvir, o futuro, aquilo que está reservado para os salvos no futuro. Nos programas anteriores nós falamos, por exemplo, sobre a vinda de Jesus em glória, sobre o reino milenial, sobre o juízo final, e a partir de hoje daremos início ao estudo acerca do estado eterno e perfeito, que está no 12º capítulo do livro. Caso você esteja na sua casa, você esteja com o seu livro, com a sua Bíblia, então você fique aí preparado para fazer as anotações, e caso surja alguma dúvida, você pode enviar para nós aqui, que nós teremos o maior prazer de responder a sua pergunta e tirar a sua dúvida. Muito bem, então, professor Saulo Soares, vamos falar sobre esse tema difícil, porém maravilhoso, né? A Bíblia possui 4 capítulos onde o pecado não é mencionado, né, que são os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis e os 2 últimos capítulos lá do Apocalipse. E esses capítulos 21 e 22 do Apocalipse são aqueles capítulos maravilhosos, né, que João viu um novo céu, uma nova terra, nova Jerusalém. É quando começa, professor, propriamente dito, né, o estado eterno e perfeito, que é o desejo de todo salvo, né? Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós já passamos a desfrutar de muitas bênçãos e muitos privilégios já nessa vida. Como, por exemplo, o perdão dos pecados, a certeza da vida eterna, nos tornamos templo e morada do Espírito Santo, o Espírito Santo veio habitar em nós, promover uma regeneração, nós somos justificados, regenerados, santificados, enfim, fomos adotados na família de Deus. São muitos os privilégios para esta vida. Mas não resta dúvida que as maiores bênçãos que estão reservadas para o salvo é no futuro, é no porvir, que é exatamente quando nós desfrutaremos de corpos gloriosos, incorruptíveis, e nós desfrutaremos dos privilégios, das benécias, das maravilhas que estão reservadas para os salvos no futuro. Professor, por que é importante nós estudarmos esse tema, esse assunto, porvir, o estado eterno e perfeito, a nova Jerusalém? A gente poderia elencar, professor Givanildo, vários motivos ou propósitos. Observe, o homem em si, ele é desejoso de conhecer o futuro. Isso. A mediunidade, as cartomantes, toda sorte de adivinhadores, sim, são procurados pelas pessoas que não têm Deus. O que é que eles querem? Querem saber do seu futuro. Isso. Mas nós, os crentes, nós, os salvos,
temos a Bíblia. Isso. Aí alguém pode dizer, mas a Bíblia foi escrita por algum adivinho, algum médium? Eu digo, não. A Bíblia foi escrita por 40 pessoas, é isso, né? 40 pessoas 40 em várias épocas. E eles não se contradizem, porque a Bíblia tem um autor que é o Espírito Santo. E ele, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Isso. E trouxe para nós o amanhã. Para quê? Para nos gloriarmos. Nós temos ânimos para avançar. Temos ânimos para esperar, para ter paciência. E quando aparece a tribulação, nós sabemos que ela é passageira. Se ela for até o fim da nossa vida, também é passageira, porque a vida também é passageira. Portanto, um dos grandes motivos de nós estudarmos e compreendermos e amarmos é dar a esperança do amanhã. Isso. Que será uma esperança gloriosa. Eu costumo dizer, professor Saulo, que a Bíblia é muito mais do que um livro religioso, né? Ela é o registro do passado e presente e futuro da humanidade, né? Então, quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, no livro de Gênesis, nós conhecemos as nossas origens, de onde nós viemos, como todas as coisas vieram a existir. E quando nós estudamos o Apocalipse, principalmente os 2 últimos capítulos, nós vamos conhecer, compreender para onde nós vamos, o que é que está reservado para nós no futuro, né? E nada mais maravilhoso do que saber que um futuro glorioso de paz, de maravilhas, de bênçãos estão reservados para os salvos. Então vamos começar a nossa entrevista. Eu gostaria de saber do professor Saulo Soares como se dará o surgimento do novo céu e da nova terra, professor? Como será esse processo desta vida presente, atual, terrena, para esse novo céu e essa nova terra, conforme o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse, que é o último livro da nossa Bíblia, a Bíblia dos cristãos, que contém Antigo e Novo Testamento, ela fala lá em 2 de Pedro 3:7, que diz assim: mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra que é a palavra de Deus, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Que dia do juízo? O dia lá onde haverá a ressurreição dos mortos. Sim. Para o julgamento final. Malaquias também, lá no Antigo Testamento, professor Givanildo, sim, ele mostra isto. Malaquias, Isaías, Pedro e outros homens da Bíblia, ele mostra isso. Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará. Isso está falando tanto do juízo final para os ímpios, como também da purificação da terra. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz, nem ramos de pecado. Então, conforme as Escrituras, como já vimos em Malaquias 4:1, diz que a terra e os céus serão purificados pelo fogo. O fogo de Deus purificará. Quando a gente diz assim, os céus, não é somente esse céu que nós vemos, que nós observamos. A Bíblia não diz o céu, diz os céus que nós vemos. Eles serão transformados, porque tudo isto foi contaminado. E diz mais em 2 de Pedro 3:10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Só rapidinho para explicar o que é o dia do Senhor. A Bíblia fala, você vai encontrar dia de Cristo e dia do Senhor. Dia de Cristo se refere às bênçãos. Por exemplo, a igreja no seu arrebatamento vai para as nuvens ser galardoada, é dia de Cristo. As bodas do Cordeiro é dia de Cristo. Mas todo aquele dia, aquele momento futuro, em que haverá um juízo, um julgamento e um castigo, é chamado dia do Senhor. Por isso que Pedro diz, dia do Senhor, nos quais os céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Observe que Pedro não está dizendo se vão desaparecer, vão se queimar, vão ser purificadas, como lemos já em Malaquias.
E diz mais assim, isto é, Pedro afirma que esta transformação dos céus e da terra acontecerá justamente na época do juízo final. Então, nós estamos esperando a transformação desta terra. E alguém pode perguntar, ou surgiu uma pergunta depois, Sim. e nós vamos ficar ainda? Sim. Há um texto na Bíblia que diz que o Senhor colocará na palma da sua mão todos os seus para poder fazer esta obra de purificar esta terra. Então, com certeza os salvos estarão guardados, estarão preservados, mas que essa terra será preservada. Eu posso dizer também, professor, que a terra vai experimentar 2 períodos de transformação, né? Eu diria que o primeiro é no milênio, que é uma restauração parcial, né? Depois que a terra for parcialmente destruída com a grande tribulação, Jesus vem, restaura essa terra, né, assim, para que haja a implantação do reino milenial. Só que lá no final do milênio, Satanás será solto, como já vimos nos programas anteriores. Deus vai mandar cair fogo do céu, vai purificar essa terra para agora dar início a uma nova fase, uma nova etapa, que é chamado de estado eterno e perfeito. Isso. O estado eterno e perfeito, ele tem esse nome e é verdadeiro. Alguém pode dizer, o estado eterno e perfeito foi quando Deus fez Adão e Eva. Observe que tinha um livre-arbítrio. Se dela comeres, certamente morrerás. Então, não havia perfeição em Adão. Havia o livre-arbítrio. Perfeição haverá da eternidade quando Deus fará nova todas as coisas. Tanto é, professor Givanildo, que em 1 Coríntios capítulo 15 está dizendo que a morte será lançada no lago do fogo. Isso. Por quê, professor? Quando fala em morte? Morte fala de destruição. Morte fala de separação. Se a morte será lançada no lago do fogo, é porque tudo aquilo que virá no amanhã, eles nunca mais se experimentarão essa destruição, esse algo da separação de Deus. Isto é o que vemos. Assim, quando João diz, em cuja presença fugiu o céu e a terra, eu acho muito interessante isso. Por quê? E Pedro diz, entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo. 2 de Pedro 3:7. Parece haver uma contradição. Porque se João diz, fugiu o céu e a terra, se fugiu o céu e a terra, então como é que Pedro está dizendo que eles serão queimados pelo fogo? É que João diz que o antigo céu e a antiga terra passarão sem indicar o meio pelo qual isso se realiza. Ou seja, João, quando escreve o seu assunto, ele não diz o meio pelo qual a terra e os céus passarão. Ele não diz, mas Pedro diz, eles passarão porque serão purificados ou queimados pelo fogo. Portanto, tudo isto que acontecerá no amanhã terá a purificação pelo fogo. Isto fala Pedro, fala João, fala Malaquias, fala Isaías e outros homens que o fogo vai purificar ou queimar estes céus e esta terra. Nós podemos dizer, professor, que o estado eterno e perfeito, como o próprio título diz, né, será um estado onde não haverá nenhum tipo de imperfeição, né? Porque Satanás e seus demônios já terão sido lançados lá no lago de fogo, os ímpios, incrédulos e pecadores já terão sido lançados também lá no lago de fogo, só estarão vivos, né? E desfrutando desses benefícios os salvos, né? Sim. Os salvos que poderão desfrutar, os vencedores que poderão desfrutar. E como a própria Bíblia diz, não é, em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Esse é o alvo, esse é o objetivo, né? O maior objetivo da nossa vida é alcançar exatamente esse estado eterno e perfeito, onde os salvos desfrutarão por toda a eternidade das bênçãos, dos privilégios, das benécias da salvação. Professor Saulo Soares, quando a Bíblia fala de novo céu e da nova terra, está se referindo a uma renovação ou uma nova criação? Eu diria que esse tema é um tanto, né, complexo, mas o que é que podemos dizer acerca desse tema, desse assunto tão importante? Olha, há muita divergência, Isso. mas o peso da balança está mais para o lado de que esta terra será transformada. Sim. Antes de adentrarmos os textos bíblicos, Sim. quero-nos apenas dizer, o corpo humano veio da terra, Sim. tá certo? E o corpo humano será transformado. Quando a Bíblia diz, receberemos um novo corpo, não significa que o Senhor fará
Aquele desapareceu e este é novo, no sentido de nunca herdar nada do outro. Certo. A prova maior está na pessoa de Jesus no seu corpo. Sim. Diz a Bíblia que eles têm as marcas do cravo. Olha, e a marca do cravo é no seu corpo físico que veio da terra. Sim. Logo, este corpo que veio da terra será transformado num novo corpo. E nós chamamos, a gente nunca diz, nós teremos um outro corpo. Nunca falamos isso. Teremos um novo corpo. Novo corpo. Portanto, a visão bíblica é que haverá uma nova terra, não no sentido de esta terra desaparecer e surgir outra. Senão não precisava o fogo queimar raiz e ramo de pecado. Bastava fazer desaparecer e surgir outra. Sim. Então Deus vai purificar esta terra para que os povos com corpo também purificado ou transformado possam habitar para sempre nesta terra. Porque quando Deus fez a terra, irmãos, é somente observar. Deus fez a terra para o homem morar. Tudo que a Bíblia diz, Deus fez o mar, fez as plantas, os animais, tudo era bom, bom, bom. Como é que Deus vai destruir o que é bom? Não é? Se tudo é bom, ele vai regenerar, reconstruir, transformar tudo isso em algo novo. Portanto, haverá um novo céu e uma nova terra, no sentido de que haverá uma transformação. Por exemplo, podemos dizer, a pessoa toma um banho para se limpar, sai do banheiro, se enxuga, está limpinho. Ele está um novo homem, uma nova pessoa. O termo seria esse. E mais, embora não exista na Bíblia textos que mostrem isso nitidamente como nós esperamos que aconteça, como está escrito sobre as características da Nova Jerusalém, porque as características da Nova Jerusalém é tremenda, ela está lá mostrando a realidade. Portanto, o erudito 6 defende que as passagens bíblicas de Mateus, capítulo 5, versículo 8, versículo 24, versículo 34 e versículo 35, e Marcos 13, 10 e 31, Lucas 16, 17, 21, 33, 2 de Pedro 3 e 10, Apocalipse 21 e 1, falam que a terra como os céus passarão, não no sentido existencial. E não é somente 6, não. Os grandes eruditos da área, todos eles, ou melhor, 98%, creem, defendem e ensinam que a terra passará, não no sentido existencial, mas no sentido de moral, de pecado, esse tipo de coisa, porque, repetindo, para a nova criação, uma nova criatura, como seremos, haverá uma nova terra. Então, com certeza, a terra passará por mudanças, por muitas transformações, não é assim? Porque ela estará, assim, digamos assim, restaurada para que dê início a uma nova etapa na história da humanidade, né? Onde os homens irão poder desfrutar dessa eternidade neste planeta que será restaurado. O que é que o senhor poderia dizer aí, professor, acerca desse termo passarão? O termo passarão vem do verbo grego parerchomai, que tem um significado muito amplo, conforme Thyssen ensina. Thyssen é um erudito. Sim. Inclusive, a teologia sistemática de Thyssen é adotada no nosso seminário, não é? Isso. Thyssen, não é? Sim. Então, Thyssen diz, muito amplo, em geral, tal como ir ou vir a um lugar, ou a um ponto. Passar como uma pessoa passa por um banho, ou um navio passa pelo mar, passar de um lugar ou condição para outra. A ideia principal é a transição e não a aniquilação, conforme Thyssen diz na sua obra, na página 373. E ele acrescenta, da mesma forma que durante o milênio eles serão regenerados, o senhor falou agora há pouco isso. Sim. Agora serão santificados. Regenerados significa quase como que restaurado, né? E agora serão santificados. Antes de nós irmos para a próxima pergunta, professor, gostaria aqui de ler alguns versículos que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, onde Paulo vai falar sobre a vida no Espírito,
vai dizer que somos filhos de Deus, que somos herdeiros. E ele também disse que o sofrimento do presente e a glória futura. Paulo também, nesse texto, fala sobre essa glória futura. E no capítulo 8, a partir do versículo 18 da Epístola aos Romanos, eu estarei lendo na Nova Almeida Atualizada, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós, né? Então, é claro que enquanto estivermos nesse mundo, estamos sujeitos às intempéries da vida, às provações, às lutas, às adversidades, às dificuldades, né? Todos nós enfrentamos lutas, sofrimentos, tribulações. Não é o contrário do que prega, do que ensina a teologia da prosperidade, que o crente não pode ser pobre, que o crente não pode adoecer. A Bíblia diz exatamente o inverso. A Bíblia nos mostra, por exemplo, a história daquele mendigo chamado Lázaro, que está em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Ele era mendigo, vivia chagado, mas era crente. O próprio Jesus teve uma vida de humildade, de simplicidade. Jesus não viveu uma vida farta e abastada aqui no mundo. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas olha que coisa gloriosa. Por mais que venhamos a sofrer neste mundo, devemos alimentar no nosso coração essa esperança. Paulo deixa isso bem claro, que os sofrimentos, do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E essa é a verdade, apesar disso estar revelado na Bíblia Sagrada, apesar de lermos, explicarmos, mas eu posso dizer que aquilo que está reservado para nós é muito maior e mais glorioso do que nós podemos pensar ou imaginar. Eu vou fazer uso de uma ilustração que eu sempre faço na sala de aula. Digamos que o apóstolo João, há 2000 anos atrás, teve um arrebatamento de espírito, é uma suposição. E digamos que João veio em nossos dias, 2000 anos depois, em espírito. E digamos que ele esteve numa das cidades mais conhecidas do mundo, mais belas do mundo. Digamos que ele foi lá nos Emirados Árabes, lá em Dubai. E digamos que João, percorrendo as ruas de Dubai, digamos que ele viu aviões, helicópteros, carros velozes, carros moderníssimos. Digamos que ele entrou em algum shopping e viu escadas rolantes, lojas modernas, sofisticadas, restaurantes, né? Digamos que ele teve a oportunidade de passear em lanchas, iates, né? Enfim, passear, ver o mundo. E digamos que depois João volta para a ilha de Patmos e vai descrever o que ele viu. Ora, como é que João iria dizer que viu helicópteros, aviões, carros modernos, sofisticados? Não tinha como. Não havia nada no mundo que pudesse comparar. E quando João vai descrever as benécias, as maravilhas, os privilégios do porvir, quando João vê a Nova Jerusalém, a comparação que ele faz é como uma esposa ataviada para o seu marido. Não havia nenhuma cidade aqui do mundo que ele pudesse comparar, né? E ele estava falando exatamente dessas maravilhas que estão reservadas para os salvos do futuro, que estão nos últimos capítulos da Bíblia. Mas voltando ao texto de Paulo, Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 19, ele fala de uma ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Há uma expectativa, tanto na natureza quanto no coração do salvo, para que venha esta manifestação, essa mudança, essa transformação, essa restauração, essa renovação. Ele diz: pois a criação está sujeita à vaidade, está sujeita ao pecado, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então haverá mudanças na natureza, na terra. Essa terra será restaurada, haverá uma mudança, uma transformação nessa criação que a mente humana ela não é capaz de imaginar. Versículo 22, Paulo diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, né?
Então, nosso corpo será transformado, teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus e habitaremos da Nova Jerusalém, esta cidade que foi arquitetada, planejada pelo próprio Deus, e também essa própria terra será restaurada. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, o que Paulo está dizendo é que, embora os nossos olhos não tenham visto, embora os nossos olhos não tenham contemplado, mas nós cremos, nós temos essa esperança. E se você, que talvez não seja cristão, talvez não seja evangélico, talvez esteja perguntando, mas baseado em que está a sua esperança? Está baseada na própria palavra de Deus, que não mente, que não falha, que é infalível, né? Pelo cumprimento das profecias, nós podemos crer também, acreditar também que essas profecias acerca do porvir, do estado eterno e perfeito, dessas mudanças, dessas transformações, elas também ocorrerão no futuro. Professor, como será a nova vida na Terra? Não é dentro daquilo que é possível nós explicarmos, né? Como será essa nova vida na Terra? Sim, como o senhor acabou de falar aí, esse capítulo 8 de Romanos, ele disse tudo o que o senhor fala e muito mais. A gente vê no capítulo 8, versículo 22, 23 e 26, os 3 gemidos. Isso. A criação geme sofrendo numa expectativa de ela ser redimida, mas ela jamais será redimida se antes nós não formos redimidos. Sim. E também gememos. O nosso gemido é de expectativa também. No versículo 26 diz que o Espírito Santo geme em nós. 3 gemidos. Então, isto mostra que nada neste mundo satisfaz nem a criação, nem o homem e tampouco a Deus. Então, se nada satisfaz a Deus, Deus não se agrada de nada que acontece, é claro que vai ser transformado. Uhum. Então, quando diz esse texto romano, ele está mostrando, como lemos e vimos antes, isso será totalmente queimado. E um certo escritor diz, nessa nova criação, Deus anula todas as tragédias que o pecado trouxe à criação original. Toda a miséria, porque o senhor usou um termo aí, Paulo usa aqui, um termo muito ameno, vaidade. A criação está sujeita à vaidade. É um termo maravilhoso. Para aquelas mulheres vaidosas, diz que coisa linda, a criação também tem vaidade. Uhum. Mas, na verdade, a gente pode ser mais incisivo, dizer que está sujeita, ela está amaldiçoada. Porque Deus disse a Adão, maldita é a terra por causa de você. E se a terra é maldita, tudo aquilo que a terra produz, tudo produz com dificuldade. Portanto, o paraíso e as terras antigos, eles serão transformados, passarão pelo julgamento do fogo e eles serão transformados para dar lugar aos novos céus e à nova terra, repetindo, para que este novo povo transformado possam ser habitantes deste lugar. Muito bem, e é bom para os nossos queridos telespectadores, né, poderem compreender, nós precisamos entender essa verdade. O destino final dos salvos, que estiverem em corpos gloriosos e incorruptíveis, será na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, de acordo com Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, é o tabernáculo de Deus com os homens. Ora, só para você relembrar, o tabernáculo era aquele templo móvel que os israelitas confeccionaram para usá-lo como lugar de culto durante os 40 anos de peregrinação. Você sabe disso. Neste tabernáculo, nesta tenda que Deus deu o modelo a Moisés, e o próprio Deus disse a Moisés, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, era ali onde estava a representação da presença de Deus. Esse tabernáculo tinha 6 objetos ou utensílios, que eram o altar dos holocaustos no átrio e a pia de bronze. Esses 2 objetos estavam no átrio, do lado de fora da tenda. Dentro da tenda, no lugar santo, estavam 3 objetos: o candelabro, a mesa com os pães e o altar de incenso. E no lugar chamado Santíssimo, o Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, que era feita de madeira.
coberta de ouro, uma tampa cujo nome chamava-se propiciatório. Nesse propiciatório, 2 querubins cujas asas tocavam uma na outra. Dentro dessa arca estava as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e uma botija com o maná. O que é que esse tabernáculo tem a ver com o assunto que estamos falando? É que esse tabernáculo, de forma bem mais específica, a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Deus estava habitando no meio do povo. Mas que coisa gloriosa. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, Deus vai dizer assim, que a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então significa dizer que no passado Deus desceu para habitar naquela arca, para habitar com os homens. Mas no futuro, no porvir, somos nós que vamos subir e vamos habitar com Deus. Então o destino final dos salvos que estiverem em corpos gloriosos e incorruptíveis, qual é? Pós-arrebatamento, nós vamos para o tribunal de Cristo. Eu vou pedir para colocar aí na tela o mapa escatológico para você acompanhar, tá bem? Então perceba, após o arrebatamento nós vamos para o tribunal de Cristo, depois vamos para as bodas do Cordeiro, depois desceremos com Cristo, reinaremos com Cristo durante 1000 anos, depois estaremos auxiliando Cristo no juízo final e o nosso destino final qual é? A Nova Jerusalém. Os salvos estarão em corpos gloriosos e incorruptíveis da Nova Jerusalém. Mas perceba que há aí um novo céu e uma nova terra, que é exatamente onde os justos que escaparam do milênio, que estarão em corpos, corpos físicos naturais, mas claro, sem a presença do pecado, porque haverá essa renovação, são esses justos, oriundos do milênio, em corpos físicos e naturais, que serão restaurados, assim, que irão habitar nessa nova terra. E agora eu pergunto ao senhor, professor, que é a última pergunta hoje do programa, pode passar a tela, por favor? Nós vamos saber exatamente como será a nova vida na terra. E agora? Começa agora uma nova terra, uma nova criação, e essa nova vida, como o que é que nós podemos falar acerca dessa vida na terra? Tudo começa fisicamente com Israel. Sim, né? sim. Nós colocamos um texto bíblico, que é livro de Isaías, capítulo 63, versículo 22. Quando a gente lê o capítulo 6 do livro de Isaías, a voz diz assim, a terra está cheia da sua glória. Sua glória. O professor Givanildo falou agora há pouco que a glória estava resumida ao templo, lá no Santíssimo, dentro da arca. Isso. Estava presa. Não estava a ser revelada. Mas o profeta Isaías já está predizendo que a terra será cheia da sua glória. Da sua glória. Isso pode falar da igreja, mas também pode falar do futuro, porque Isaías é chamado o profeta, o evangelista do Antigo Testamento, ou o profeta messiânico. E no capítulo 66 e versículo 22, Deus já está dizendo para Isaías, olha Isaías, a profecia que você está falando, as coisas futuras que você está falando, está se acabando. Mas tem uma última mensagem também para Israel e para a igreja. Aí diz assim o versículo 22. Porque, como os céus novos e a terra nova que hei de fazer, estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e vosso nome. O que é que está dizendo aqui? Que neste novo céu e nesta nova terra, Deus está dizendo, através do profeta Isaías, que Israel vai estar ali. Isso repetindo programas anteriores, conforme as perguntas do professor Givanildo. Significa que esses profetas predisseram que no futuro Israel estaria no plano divino, na nova terra e na nova Jerusalém. Se isto não fosse acontecer, Isaías teria dado uma profecia condicional, certo? Ou melhor, vocês vão pecar e eu não vou mais cumprir a minha palavra. Sim. Mas pelo contrário, professor Givanildo, Deus diz através do profeta Jeremias, vou cumprir a minha palavra, mesmo apesar dos vossos pecados, eu vou cumprir a minha palavra.
Portanto, a palavra de Deus será cumprida. Isso está escrito logo na apresentação do nosso livro Israel e Igreja, Ontem, Hoje e Amanhã, mostrando que aquilo que Deus fala, ele tem poder, caráter e boa vontade para cumprir, a não ser que seja uma promessa, certo? Condicional. Se for incondicional, ela vai se cumprir. E eu gostaria que o senhor também desse um reforço sobre esse texto de Apocalipse 21:3, sobre esse tabernáculo, sobre a Nova Jerusalém. Sim. A Nova Jerusalém, ela vai habitar com os homens. Ora, querido, o professor Givanildo já disse aí. Às vezes a gente vê alguém dizendo, nesses profetas de live, a noiva do Cordeiro não é a igreja, é a Nova Jerusalém. Já pensou Jesus noivo de uma cidade física? Jesus noivo de Dubai, Jesus noivo de São Paulo. Querido, é o que ele falou aí, a Nova Jerusalém é a igreja, que o Senhor vai habitar. Esta é a Nova Jerusalém. A igreja estará na Nova Jerusalém. Ela é descrita no livro 21, no capítulo 21 de Apocalipse. Portanto, diz assim: eis aqui o tabernáculo, que é a Nova Jerusalém, de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. Quem? É o tabernáculo, que será o povo de Deus? Não. O povo que estará na Nova Jerusalém. E o mesmo Deus estará com eles. Não é com ela, é com eles. E será seu Deus. Se é com eles, fala de povos. Israel estará lá no Reino Eterno, como também a igreja estará com eles. Então, se a Nova Jerusalém fosse a igreja, estará com ela o seu povo. E como dissemos anteriormente, a mente humana é incapaz de descrever com perfeição tudo aquilo que está reservado para os salvos no futuro. Nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que nos revela, que nos mostra um futuro maravilhoso e glorioso para os salvos, essa nova criação, os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém, que sem dúvida é o ápice da nossa salvação. E eu posso dizer, sem medo de errar, que esse é o desejo de cada salvo. A nossa esperança não está baseada aqui nos projetos humanos, apesar de termos uma dupla cidadania, mas esse é o alvo, o anelo, o desejo de todo crente é um dia desfrutar de todas essas maravilhas, de todas essas bênçãos reservadas para os salvos. Inclusive, o último capítulo da Bíblia, que é o capítulo de número 22 do livro do Apocalipse, ele conclui exatamente com esta promessa, com essa esperança dos salvos, né? Nós vamos perceber que no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, o desejo de cada crente, o desejo de cada salvo é poder desfrutar dessa eternidade, desse estado eterno e perfeito, das maravilhas que estão reservadas para aqueles que forem fiéis até a morte. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes, onde nós responderemos algumas perguntas, enviaremos mensagens e enviaremos saudações. Não desligue, nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e esse é o momento de nós respondermos perguntas, enviarmos mensagens, saudações aos nossos queridos telespectadores. Eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, eu quero agradecer por suas orações, eu quero agradecer a você que tem enviado a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão para nós. Saiba que a sua opinião é muito importante para todos nós. E mais uma vez eu gostaria que, sempre que você enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua saudação, por favor, se identifique, diga seu nome, a sua cidade, a sua igreja, a sua congregação. Nós teremos o maior prazer de enviar aqui uma saudação, não só para você, mas também para a sua igreja. Vamos à primeira pergunta. O irmão Fábio, aqui de Recife, quero enviar saudações ao nosso querido irmão Fábio. Ele diz: boa noite. Na opinião de vocês, quem serão as duas testemunhas? Eu penso serem Elias e Enoque, porque ambos foram arrebatados em vida. Sendo assim, eles viriam na grande tribulação para pregarem e serem mortos. Então, conhecerão a morte. E aí,
professor Saulo Soares, podemos dizer quem são as duas testemunhas? Será que seria Enoque e Elias? Primeira resposta. Quer dizer que Elias e Enoque terão que conhecer a morte. Então, o que dizer dos crentes que serão arrebatados? Então, nem todo mundo terão que conhecer a morte. Há um grupo específico que não vai conhecer a morte. Segundo, o que é? Não precisa trazer, Deus não precisa trazer ninguém do ontem para trabalhar no hoje. Deus não trabalha com espiritismo, tá? Deus tem pessoas em todas as épocas para fazer o seu trabalho. É costume de muitos cristãos dizerem, olha, aquele homem sofreu tanto que é sem igual. Por exemplo, o livro de Jó, alguém diz, não existe ninguém para sofrer feito Jó. Espera aí, se você diz isso, você está desdenhando dos crentes que morreram no Coliseu. Você está desdenhando dos crentes que ficaram nas prisões comunistas, na Rússia, na Romênia, em outros lugares. Você está desdenhando do poder de Deus na vida de um crente cheio do Espírito Santo. Portanto, Deus sempre tem, hoje, em qualquer lugar, pessoas para Ele usar para um propósito específico. Portanto, descartemos essa história de dizer que Deus traz pessoas do ontem para trabalhar no hoje, ou até anjos para trabalhar, para fazer esse papel. Mas quem são as duas testemunhas na Bíblia? A primeira coisa que devemos aprender é que a lei é escrita por Moisés é a primeira testemunha da vontade de Deus, porque tudo aquilo que Deus queria, quer e vai fazer, está na lei. Tudo aquilo que Deus queria, quer e vai fazer, os profetas profetizaram. Então, as duas testemunhas bíblicas de Israel é a lei e os profetas. A primeira representada por Moisés e a segunda representada por Elias. A prova é tal que quando Jesus, lá na transfiguração, apareceu a ele Elias e Moisés. Deus trouxe eles não para morrerem, mas para conversar com Jesus. Então podemos dizer que Deus trouxe a lei e os profetas para falarem com Jesus. E a lei e os profetas, se você ler, você vai perceber, vai ver que eles estão falando a respeito da morte de Jesus e de sua ressurreição. Então, a lei e os profetas trabalharam ou profetizaram a morte e a ressurreição de Jesus. Aqueles dois anjos que Maria Madalena viu na porta do sepulcro de Jesus, não podia ser 10 anjos, não podia ser só um anjo, não podia ser 6.000 anjos, poderia, mas eram 2. Então, a lei e os profetas, representados naqueles 2 anjos, estavam testificando o que o Antigo Testamento dizia, que o Messias ressuscitaria. Quando os 2 anjos estiveram com Jesus, a sua subida ao céu, no capítulo 1, versículo 11 e 12 de Atos, eram 2 varões. A lei e os profetas estavam testificando que aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento está escrito conforme Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, esses dois anjos, tanto no momento da ressurreição como no momento da sua assunção, representam a lei e os profetas. Assim, depois que a igreja subir, surgirão 2 homens que Deus tirará do meio dos judeus, 2 personagens que são voltados para as coisas santas e dará a ele poder, tanto a um quanto ao outro. Um poder à semelhança de Moisés. Se possível for, fará as águas se tornar sangue. Isso, exato. E o outro, se possível for, fará cair fogo do céu. Algo que Moisés e Elias fizeram no passado. Fazendo uma analogia, que a lei e os profetas fizeram no passado. Portanto, esses 2 homens representarão a lei e os profetas. Por isso que eles pregarão nas mídias. Sua mensagem será levada para todos os cantos da terra. Como aquelas 2 personagens que vão dizer que aquele homem da iniquidade que vai surgir não é o Cristo de Deus. Não é o Cristo que a lei e os profetas profetizaram. Não é o Cristo que aqueles 2 anjos
tanto da ressurreição quanto da assunção, estavam presentes. Aquele homem que está ali é o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Portanto, essas duas testemunhas são duas pessoas físicas que Deus chamará e ungirá para aquele momento propício. E exatamente, professor, por conta da semelhança que essas duas testemunhas fará no futuro, e a semelhança com os milagres operados por Deus através de Moisés e Elias, que as pessoas confundem com Moisés e Elias. Mas a gente precisa entender algo, irmão Fábio, muito interessante. Quando Elias, por exemplo, foi trasladado, né, e Enoque também foi trasladado, nós vamos perceber que os seus corpos já foram transformados. Eles já estão em corpos gloriosos e incorruptíveis. Então, se eles tivessem de voltar à terra para morrer novamente, teria que sofrer ou experimentar uma segunda transformação. Então, o corpo que se tornou em corpo glorioso, incorruptível, tornará mais uma vez mortal e corruptível. E aí eles serão mortos, e como diz Apocalipse capítulo 11, eles vão ressuscitar milagrosamente. Então, teria que experimentar várias transformações. Logo, nós preferimos acreditar assim, que apesar das semelhanças, que os milagres que essas duas testemunhas farão, ser semelhante aos milagres operados por Deus através de Moisés e Elias, nem cremos que seja Moisés e Elias, também não cremos que seja Enoque e Elias, preferimos crer assim, que serão dois homens, dois profetas, dois servos de Deus, que Deus levantará no futuro, no período da grande tribulação, para profetizar, para fazer milagres e para conduzir a humanidade a essa crença que aquele que estará governando o mundo não é Cristo, e sim o anticristo, e é através do testemunho dessas duas testemunhas que muitos serão salvos. Outra coisa, professor. Sim, pois não. Desculpe interromper. Observe, se fosse Moisés e Elias, fisicamente, o que é que Israel faria? Ia se converter na hora. O maior homem da Bíblia para Israel é Moisés. E o segundo é Elias. Já pensou Moisés e Elias dizendo, olha, eu sou Moisés, eu sou Elias? O povo, na hora, ia acreditar. Sim. Então, a salvação é uma conquista da fé. Eles terão que crer naquilo que aquelas duas pessoas, que serão as duas testemunhas, vão falar a eles sobre o que está acontecendo naquela época. Muito bem, vamos ler uma mensagem da nossa irmã Eliane, lá de Catamarã, Candeias. Queremos enviar saudações à nossa irmã Eliane, à sua família, os queridos irmãos aí de Catamarã, área 50, evangelista Antônio Lúcio, a sua família. Deus abençoe. A irmã Eliane diz, a paz do Senhor, professor Givanildo. Esse programa é um verdadeiro ensinamento para nós. Parabéns, que Deus continue lhe abençoando. Eu não perco um programa. Amém. Deus abençoe, irmã Eliane. Obrigado pela sua mensagem. Vamos responder mais uma pergunta. Jaqueline, lá da cidade de Moreno, quero enviar saudações à nossa irmã Jaqueline, enviar saudações também aos nossos queridos irmãos aí da cidade do Moreno. Temos uma grande audiência, também ao pastor Marcos, que é o gestor aí de Moreno. A irmã Jaqueline diz assim, a paz do Senhor, professor Givanildo, se os crentes que morreram estão no paraíso, por que no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitaram? Me ajude a entender essa passagem bíblica. Muito bem, acho que a irmã Jaqueline, professor, ela está confundindo, né, porque os que estão no paraíso ainda não ressuscitaram. Quem está lá é alma e espírito, né, mas haverá ainda o dia da ressurreição. Sim. O que Daniel está aqui dizendo não é que ressuscitaram, ressuscitarão. Futuro, isso. Isso. Daniel, que viveu no quinto, sexto século antes de sexto século, né? Sexto século antes de Cristo, ele está profetizando o que vai acontecer no futuro. E esta ressurreição aqui de ímpios e de salvos não é simultânea, irmão. Não. É uma ressurreição separada por séculos. Outra coisa que está dizendo, se os crentes que morreram estão no paraíso, quando no Antigo Testamento os crentes salvos do Antigo Testamento morriam, eles iam para o seio de Abraão. O professor Givanildo já tem falado isto nos programas tantos finais. Então, estas pessoas esperavam a manifestação do Cordeiro de Deus. Quando João, o Batista, no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, ele diz assim sobre Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira, não é que tirou, e nem que vai tirar, que tira, certo?
o pecado do mundo. Quando Cristo morre, ele desce ao local onde estavam os crentes do Antigo Testamento e deu dons aos mortos, Efésios capítulo 4, versículo 7 e 8. E pegou esse grupo no dia que ele ressuscitou e levou para o céu. Então todas as pessoas que ressuscitaram do Antigo Testamento foram para o céu quando Jesus ressuscitou. E todos os crentes, ou seja, todos os salvos que morrem ou dormem em Jesus, desde a morte do Calvário até o dia do arrebatamento, seguem para o paraíso ao morrer. Porque no dia do arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer. Quem está escrevendo é um homem que está na terra. Se um homem que está na terra está dizendo que Deus tornará a trazer, é porque está lá, não está aqui. Então, trazer com ele, com quem? Com Cristo. Então, quando no dia da ressurreição, seus espírito, alma virão para assumir o corpo que será ressuscitado mediante o poder de Deus no Espírito Santo. Muito bem, é só reforçando, né, que as almas que estão no paraíso não significa dizer que já ressuscitaram. Está aí a alma, o espírito, e haverá o momento da ressurreição que se dará exatamente por ocasião da vinda de Jesus no arrebatamento, e aí é que os salvos que estão no paraíso descem e ressuscitam para se encontrar com os salvos vivos. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem. Essa mensagem foi enviada pela irmã Isabel Cristina, lá de Arapiraca. Que bênção! Irmã Isabel, Deus abençoe a senhora, obrigado pela sua mensagem. Eu quero enviar uma saudação especial aos nossos queridos irmãos aí alagoanos, principalmente da cidade de Arapiraca. Deus abençoe. Ela diz: a paz do Senhor Jesus. Esse programa de TV é uma bênção de Deus, graças a Deus. Irmã Isabel, é verdade, a Rede Brasil está 24 horas a serviço do Reino de Deus. Nós queremos aqui mais uma vez agradecer ao nosso Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela vida de todos aqueles que fazem parte da Rede Brasil de Comunicação, tanto aqueles que cooperam na TV, quanto aqueles que também trabalham, os colaboradores da rádio, e através da TV e da programação da rádio que nós temos aí esse veículo, esse canal de bênçãos que está a serviço do Reino de Deus 24 horas por dia, levando uma mensagem sadia às famílias cristãs. E eu tenho certeza que através desta programação muitos cristãos estão sendo edificados, estão crescendo espiritualmente, estão crescendo na graça, no conhecimento da palavra de Deus, né? Quantos idosos, quantas pessoas que estão enfermas, impossibilitadas de ir ao culto, mas podem em casa assistir à escola bíblica dominical, podem em casa assistir o culto no lar, o culto doméstico, podem assistir, não é? Enfim, participar do altar de Deus, de toda a programação, são 24 horas por dia a serviço do Reino de Deus. Aquelas pessoas que já foram cristãs, mas por alguma razão pararam no caminho, estão tendo a oportunidade de receber mais uma vez o convite, ouvir a palavra de Deus, se converterem, voltarem para Jesus. E aquelas pessoas que não são evangélicas, que são muitos, né? Os nossos telespectadores que não são cristãos, não são evangélicos, mas gostam da nossa programação, também tem sido uma oportunidade para Deus falar às suas vidas e aos seus corações. E aqui, mais uma vez, o nosso agradecimento a você também, querido telespectador, que sempre tem acompanhado a nossa programação. Eu quero, nesse momento, lembrar mais uma vez, programa Instantes Finais nas segundas e terças-feiras. Continuaremos com essa temporada, estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Já estamos concluindo o livro de Isaías, mas depois estudaremos Jeremias, Ezequiel, Daniel. E, mais uma vez, lembrando que aos domingos, às 17h30, com reprise às quintas-feiras, às 16 horas, nós continuaremos nessa entrevista abençoada com o professor Saulo Soares. Professor, mais uma vez, receba, em nome do nosso pastor, em nome de toda a Rede Brasil, os nossos sinceros agradecimentos. É de coração esse agradecimento a Deus e a sua vida. Deus tem lhe dado saúde, né? E a sua vida
tem sido de bênção para nós, né? Seus escritos, seus ensinos. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus me dá de tê-lo como amigo, de compartilharmos muitas vezes as viagens, né? Onde nós vamos dar aula na Estiadeb, conversarmos, né? Lá nos corredores da Estiadeb. Deus abençoe o senhor. E o nosso desejo é esse, que Deus lhe dê saúde, muitos anos de vida, que muitas outras obras o senhor possa escrever e muitas outras entrevistas o senhor possa participar aqui no nosso programa. Eu agradeço ao meu amigo professor Givanildo Hermano. Vocês hoje veem e ouvem Givanildo através da mídia. Você vê esse homem com essa capacidade e esse conhecimento tremendo que Deus lhe deu, mas foi pesquisa, foi uma busca. O anjo não trouxe, ou o Espírito Santo não trouxe na cabeça dele, não. Mas nós nos tornamos amigos. Givanildo era novo convertido. Isso. E hoje eu vejo o meu amigo num patamar de honra, não é? E quero agradecer de fazer parte desse programa, de estar consigo nesse programa para falar sobre Jesus, né? As coisas santas. E também agradecer ao nosso pastor presidente, com a sua diretoria, à rádio, né? Uhum. E em primeiro lugar, acima de todos, ao Deus poderoso que enviou Jesus Cristo e derramou seu sangue para salvar a minha alma. Muito bem, nós estamos já concluindo esta série de entrevistas, né? Já estamos no penúltimo capítulo do livro, mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós também teremos a oportunidade de entrevistar o professor Saulo Soares. Essa temporada está tão boa, tão maravilhosa, que a gente não pode parar. Então nós daremos continuidade a uma série de entrevistas estudando sobre Jesus de Nazaré o Messias. Estaremos estudando aqui as profecias messiânicas e deixando bem claro que, à luz das profecias bíblicas, Jesus é o Messias esperado dos judeus. Então, tenho certeza que você continuará aprendendo aqui com o professor Saulo. Por favor, se você tem dúvida, se você gostaria de tirar a sua dúvida, fazer uma pergunta, mande para nós através do número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.